Olá, tudo bem com você? Então, hoje a gente vai falar sobre o que eu aprendi com o livro Bem-Estar Instantâneo, principalmente o que eu aprendi sobre solidão. Então, o livro Bem-Estar Instantâneo é um livro que eu recomendo muito que você leia, que você desfrute dessa leitura e explore sobre ela, porque é um livro muito fácil de ser lido, muito tranquilo. Ele é um livro que tem menos de 200 páginas, para você ter noção, mas muito importante, tendo conteúdos muito válidos, é, muito produtivos, que podem ajudar muito a sua saúde mental, o seu bem-estar e todas as questões emocionais ligadas a ele, né? É um livro que fala sobre, se eu não me engano, 10 das principais emoções negativas que a gente pode ou tem, né? Então, por exemplo, estresse, se sentir desmotivado, se sentir sobrecarregado, solidão, ansiedade, todas essas emoções, esse livro, ele fala sobre por que elas acontecem, te traz formas emergenciais de lidar com elas e formas a longo prazo de você conseguir lidar e diminuir esse sentimento na sua vida. Então, por isso eu acho que ele é um livro muito bom, muito valioso, né, para ser lido. Mas hoje eu queria falar, né, nesse vídeo sobre o que eu aprendi sobre solidão nesse livro. Então, esse livro, a parte da solidão, todos os sentimentos eu achei muito válidos, muito interessantes o que tinha ali, mas a parte de solidão, eu achei ela muito incrível e que me fez entender muitas coisas que eu nunca tinha entendido muito bem por que aconteciam, me fez entender coisas que eu não sabia que ocorriam daquela forma, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, a autora diz, né, ela explica sobre a solidão, ela fala formas emergenciais de lidar com a solidão, que inclusive a forma emergencial disso daí é você falar com um desconhecido, porque aí você vai conseguir conversar com alguém, mesmo que você não tenha ninguém para conversar, você vai conseguir falar com um desconhecido. Mas, antes dela falar sobre formas a longo prazo de você lidar com a solidão e conseguir diminuir ela na sua vida, ela fala sobre a psicologia da solidão, né? Sobre o porquê que a gente é solitário, como é que isso daí funciona, o que acontece. E ela mostra um estudo que eu achei muito interessante, que é um estudo que mostra por que a gente costuma descontar é, a nossa solidão em comida, álcool, bebida, jogos, ou qualquer uma dessas drogas, vamos dizer assim, né? Por que a gente faz isso? Então, ela explica que o nosso corpo tem um sistema de autorregulação. Então, se a gente está faltando alguma coisa, ele vai autorregular de outra forma. Então, por exemplo, se você tá se sentindo com muita solidão, às vezes você pode se sentir mais faminto, você pode se sentir com mais vontade de beber ou coisas do tipo. E ela conta um experimento que mostra isso, que evidencia isso e que mostra a relação da solidão com a rejeição. Então, o que acontece? Ela falou de um experimento em que eles chamaram vários universitários para resolver uma questão, para resolver um teste, né? E eles falaram antes, né? Fizeram com que todos interagissem, com que todos conversassem juntos. E em seguida eles falaram: vamos dividir vocês em grupos para que vocês possam, para que vocês possam fazer essa atividade. Daí, eles dividiram esse grupo na metade e organizaram eles de forma aleatória. Detalhe, antes de fazer essa divisão, né, eles tinham pedido para cada um escolher duas pessoas que eles gostariam de trabalhar junto, né? Mas aí eles chegaram para a primeira metade e falaram: Nossa, todo mundo quer fazer o trabalho com você, todo mundo quer realizar esse trabalho com você. Mesmo que de fato ninguém tivesse colocado essa pessoa, eles falaram isso, né? Falaram: Nossa, todo mundo quer fazer o trabalho ali com você, e como a gente não pode fazer um grupo com tantas pessoas, a gente vai te colocar sozinho. E pro segundo grupo, eles chegaram e falaram: sinto muito, ninguém quer fazer o trabalho com você, então por isso a gente vai te colocar para fazer o trabalho sozinho. Esses dois grupos, eles colocaram para fazer atividade, né, cada um sozinho.
e colocaram um pote de biscoitos ao lado de cada um deles. O primeiro grupo comeu metade dos biscoitos do que o segundo grupo. Então, o segundo grupo comeu o dobro de biscoitos que o primeiro grupo. Ou seja, o segundo grupo estava se sentindo rejeitado, estava se sentindo solitário. E isso fez com que eles se sentissem mais famintos. Além do mais, o segundo grupo disse que eles sentiram os biscoitos muito mais saborosos do que o primeiro grupo. Então, é aquela questão da autorregulação. Por eles estarem se sentindo rejeitados, eles ficaram mais famintos e perceberam e trouxeram muito mais do emocional deles para a comida, que é algo que acontece quando a gente está solitário. A gente tenta autorregular o nosso corpo e descontar a nossa solidão, a nossa rejeição, os nossos sentimentos negativos naquela outra coisa, em outra coisa que tá fora, que tá dentro do nosso controle. Então, por exemplo, bebida, comida, jogos ou qualquer coisa desse tipo, né? Então, isso mostra uma coisa muito interessante, que quando a gente está solitário, a gente normalmente se sente rejeitado. A gente sente que a gente é o problema, que quem a gente é não é válido de ter outras pessoas ao nosso redor, ou de a gente sentir que a gente, de fato, é pertencente a alguma coisa, né? A nossa solidão nem sempre é porque a gente não tem pessoas ao nosso redor, às vezes ela é porque a gente não se sente pertencente àquele lugar, aquelas pessoas, que a gente não tem uma verdadeira conexão com elas, né? E aí a autora diz formas de você mudar isso, de você melhorar esse sentimento, ou melhor, diminuir esse sentimento dentro de você a longo prazo. Então, a primeira coisa que ela diz é que você tem que parar de associar a sua solidão com quem você é e começar a associar com o que você faz. Então, o problema não é quem você é, não é que você é menos simpático, não é que você é menos extrovertido, não é porque você é menos agradável ou qualquer coisa que envolva o ser, né? A questão ali é o que você faz. Então, isso também é uma coisa que eu gosto de associar com o livro A Coragem de Ser Imperfeito, em que a Brené Brown, que é a autora desse outro livro, né, que eu tô falando, ela diz sobre a diferença entre a vergonha e a culpa, em que a vergonha, né, que é o sentimento negativo e prejudicial pra gente, que nos faz, nos traz muitos prejuízos, é quando a gente associa que quando a gente faz coisas ruins, quando acontecem coisas ruins na nossa vida, é por conta do que a gente é. Já a culpa, que é uma coisa um pouco melhor, um pouco mais de boas, é quando a gente associa coisas ruins e coisas que foram negativas acontecendo na nossa vida por conta de coisas que a gente fez e não do que a gente é. Porque a gente tem controle sobre o que a gente faz, mas não sobre o que a gente é. Então, assim, você para de colocar a culpa, né, de você ser solitário, de você se sentir rejeitado, no que você você para de colocar essa culpa no que você é, em algo que você não tem controle, que você não consegue mudar, e coloca a culpa, vamos dizer assim, coloca a razão pela qual isso acontece no que você faz. Então, isso é algo que você tem controle. Você consegue mudar o que você faz, mas não consegue mudar o que você é. Então, por exemplo, é porque sempre que acontece um jantar em família, eu fico calado. Sempre que surge uma reunião com os meus amigos, eu fico mexendo no celular. Então, você percebe que essas coisas você consegue mudar muito menos do que você falar que é porque você não é gentil, que você não é carismático, que você não é extrovertido, sabe? Então, quando você muda o foco para o que você faz e tenta alterar isso, isso melhora muito mais e melhora a sua culpa, os seus sentimentos com relação à sua solidão. Outra coisa que essa autora diz, né, a do bem-estar instantâneo, para você melhorar o seu sentimento de solidão, de rejeição, é que você, ao invés de focar no que você fala, você focar no que você ouve e como você ouve. Então a gente sempre se preocupa em ser interessante, em ser uma pessoa cativante e que vai ser a fonte da atenção ali, e por isso a gente vai se sentir mais conectado com a outra pessoa. Mas o que acontece? É muito melhor você ouvir a outra pessoa e você prestar atenção no que ela tá te dizendo, ao invés de você focar tanto em falar, no que você vai falar, como você vai falar.
Então, eu mesma percebo, né, pela minha própria experiência, que eu consegui criar conexão com as outras pessoas muito mais quando eu estava ouvindo elas do que falando. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ouvir, gosto muito de ter a atenção da outra pessoa, na outra pessoa. E acho que é por isso que muitas vezes eu não me sinto tão solitária, principalmente quando eu tô conhecendo alguém. Então, dá ouvidos para aquela pessoa, presta muita atenção no que ela tá falando, faz perguntas, presta atenção ali, sabe? Então, focar muito mais em ouvir, em colocar os holofotes na outra pessoa e você se conectar com o que ela tá falando, pode ser muito mais benéfico do que você ficar o tempo todo se preocupando no que você vai falar, como você vai falar, sabe? E, por fim, né, outra questão que a autora diz é que você tem que entender que as reações dos outros são imprevisíveis. A forma com que as outras pessoas vão reagir a forma com que você tá ouvindo ela, aos comentários que você disser, ou a qualquer coisa do tipo, é imprevisível. Tem gente que. E tá fora do seu controle também, né? Tá fora do controle do que você de fato faz, às vezes, né? Então, às vezes, você pode estar sendo muito gentil com uma pessoa, muito amigável, e a pessoa responder de uma forma séria, de uma forma rude até. Então é imprevisível, você não tem controle, não tem como prever a forma com que o outro vai reagir ao que você faz, né? Então nem sempre a culpa é sua. Na maioria das vezes é uma questão pessoal da outra pessoa, nem sempre aquilo diz algo sobre a gente, nem sempre aquilo ali reflete algo sobre a gente. Às vezes é só outra pessoa fazendo algo que ela sempre faz, ou algo que tá acontecendo no interior dela, que não necessariamente tem a ver com você. Então, ter essa noção de que a reação das pessoas e as pessoas em si são imprevisíveis é muito importante, tá certo? Colocar todas essas dicas em prática e talvez você ler esse livro também, se você gostou de tudo que eu falei até agora. Pode ser muito bom para a sua saúde mental e para o seu bem-estar emocional, tá certo? Eu espero que essas dicas e tudo que eu disse nesse vídeo tenha feito sentido e eu espero também que tenha te ajudado, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo.